Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos, nossos irmãos encarnados, desencarnados. Agradecer a presença dos novos, dos velhos que estão voltando, dos visitantes também. São todos bem-vindos. Então, a gente tem feito o link desse livro com o que a gente faz aqui na casa, com os trabalhos espirituais, com os resgates de espíritos que a gente faz. Vocês sabem, né? Cemitério, na estrada, nas igrejas, na ilha, no mar, no mato, para todo lado. Quando eles mandam, criam uma estrutura de resgate em lugar onde tem bolsões de espíritos que precisam ser trazidos e nos mandam lá buscar tudo que tem. Bonzinho. Vou usar o termo do Pai Jacinto, é ele que fala, malzinho, equivocado, vem tudo para cá. A casa tem uma estrutura, né, de contenção, cada um vai, enfermaria, bebês, berçário, crianças, educandário. Os brabinhos vão, a gente chama de calabouço, mas não é calabouço naquele sentido, né, é só de retenção energética, né? Ficam ali contidos, não sai, pensamento não sai, é tudo blindado. E a gente chama o cantinho do pensamento. Ajoelhar no milho vai pensar aí por um tempo no que fez, no que está fazendo. E tentar mudar essa energia, essa conduta. Né? Mudando, tudo funciona, né? Aí sai do calabouço, vai para a enfermaria e tal. Não mudou, tem a transição planetária. Hoje nós estamos aqui em época de exílio planetário, né? Aí vai para outras escolas aí reaprender tudo de novo, começar de novo. Desde o primeiro ano outra vez. A gente já falou muito nisso, Marcelo falou, eu também falei. Então a ideia é em torno disso. Eu estou colocando as palestras lá no Facebook, no Instagram, tem o grupo da casa, grupo de estudos, que é do WhatsApp. Então vocês podem deixar o telefone aí para a Rose, para Manu, para mim, para Tânia, a gente cadastra. E aí vocês, quem está chegando agora, assiste as palestras anteriores. Porque daí tem um anteriormente, né? Tem um anteriormente. E a gente vai construindo isso e tocando o livro. Acho que vamos tocar o livro, né? Porque tudo que fala tem a ver com o que... O livro é muito novo, é muito recente. Então tem muito a ver com a ciência hoje, com a parte da medicina da Terra hoje, né? E aí o legal é isso, porque ele também está linkando com a casa, com os trabalhos da casa. Então isso é muito importante para nós, porque demonstra que o nosso trabalho está alinhado, né, com o que está acontecendo aí também no nosso planeta. Até porque quando a gente deixa o nosso corpinho, né? A gente faz a nossa transição do plano físico para o plano espiritual, não muda nada. É a mesma coisa. A gente falta só do corpo. Né? As coisas mentais, espirituais, emocionais, problemas, alegrias, continuam a mesma coisa. Então se hoje a neurociência, as terapias, ela tem uma função e uma finalidade, né? E muito avançada, a gente vai ver isso hoje. Para nós aqui que estamos encarnados, para os nossos espíritos, nossos irmãos aqui hóspedes também. Porque aqui também tem psiquiatra, aqui também tem psicólogo, terapeutas, demonstrando que não muda nada. A gente vai continuar tendo que fazer terapia do lado de lá. Se não fez aqui, enquanto encarnado, vai ter a possibilidade, se chegar numa casa como a nossa, que tem essa estrutura, eu não estou dizendo que é a única, mas ela tem esse diferencial, tem a possibilidade de se tratar. Né? Se precisar ir para o cantinho lá do pensamento, também está disponível. Né? Aí é de cada um. Então, anteriormente, o último slide da semana passada, a gente estava falando, o assunto foi amor adoecido. Quem estava aqui lembra. Quem não estava, se inscreve lá no Instagram, no Face ou no nosso grupo aqui do WhatsApp. Eu considerei, não é
Não foi eu que fiz. Quem faz é quem está aqui, né? Só sou o grilo falante aqui. E as ideias vão chegando. Mas eu considerei assim, muito boa. Vou editar ela amanhã e vou colocar, já vou ver se eu coloco essa de hoje. Então, nada obstante, embora o ego de alguma forma saiba dessa realidade, impõe-se-lhe o capricho de beneficiar-se antes que oferecer-se ao bem, redundando muitas experiências afetivas em fracassos lamentáveis e complicações dolorosas em relação ao futuro. Que é essa questão nossa de orgulho, prepotência, os apegos, sejam materiais, sejam emocionais. A gente falou muito de emocional, né? A gente falou muito de paixão, de ciúme, de relação tóxica, posse. E a gente resume tudo isso em dedo podre, né? Quem tem o dedo podre sabe, né? Que tem o dedo podre só uma vez, né? Então, na próxima, né? Se deem a liberdade de, às vezes, se for um amor adoecido, que daí não é amor, é o que a gente falou, né? Se dar uma oportunidade de ser feliz, né? Agora, se for uma Madre Teresa de Calcutá também, que aguenta. Aí é cada um, é a escolha de cada um, né? Só que adoecimento, tristeza, a gente falou muito nisso semana passada. O amor não deixa triste, amor não adoece, amor não machuca. Então a gente tem que entender exatamente o que é amor para poder fazer essa reflexão com a gente mesmo. Isso é muito importante. A gente está saindo hoje um pouquinho do livro, desse livro, e está entrando aqui num outro livro de um terapeuta, que daí eu vou apresentar para vocês na sequência, que é exatamente o que a gente tem falado. Então ele diz assim, que hoje, atualmente, numa sociedade que constantemente exige produtividade, autocontrole e positividade, é desconcertante, mas mais que desconcertante, é doloroso, é isso que a gente está falando aqui, admitir a própria fragilidade. A gente não quer ser frágil. Nós estamos aqui adoecidos, doentes, tá? Sempre fala que a Terra é um hospital, é um hospício, é um manicômio, por isso que tem lá o calabouço. E a gente não consegue entender e admitir a nossa fragilidade. Por quê? Orgulho. A gente é muito bom de ver a fragilidade do outro. Dá até o laudo diagnóstico do outro, mas a gente não olha para dentro de si. E quando a gente se coloca na posição de julgar, de analisar, de questionar a posição do outro, a gente está extremamente adoecido. Porque a psicologia já fala, Freud já fala, que o que a gente vê no olho é o espelho da nossa realidade. A gente tem falado muito isso aqui. Então o defeito que a gente vê no outro é exatamente o defeito que está na gente. E a gente tem que entender esse espelho para poder trabalhar isso. Para nos curarmos, nos conhecermos a nós mesmos, para não fazermos para o outro, para o próximo, disse Jesus, né? O que a gente não quer que o próximo faça para a gente. E é, infelizmente, o que a gente está fazendo toda hora. Nem vou pedir para levantar a mão quem não faz, porque todo mundo faz em algum nível, em algum momento a gente faz. Então ele diz, né? Admitir a sua própria fragilidade. Pior ainda, ser dominado por um comportamento compulsivo que desafia a razão e a vontade. Sabe, né? Comportamento compulsivo. Quando eu vi, eu já fiz. Eu sou muito bonzinho, mas não mexa comigo. É compulsivo isso, porque daí eu vou trator por cima, atacando o outro. Explosiva. E hoje tem um monte de nome, né? Dupla personalidade, a sigla de tudo que é jeito. Tem, né? Porque a ciência realmente está entrando nesse campo, né? E está conseguindo aí fazer uma
ter o entendimento disso. Então ele está dizendo isso, que a gente precisa admitir a nossa fragilidade. Por que que a gente precisa? Porque a gente precisa procurar ajuda. Porque a gente não consegue sair de situações, sejam físicas, né? Ou emocionais, morais, sozinho. Porque se a gente não consegue nem enxergar que a gente está doente, como é que a gente vai procurar ajuda? Porque a gente ainda pensa aquilo que eu tenho falado aqui. Ah, ir no psiquiatra? Psiquiatra é para louco. Eu não falei que aqui é a Terra, que nós estamos tudo louco? Pelas nossas atitudes, não é teoria. Pela nossa atitude, pelo que a gente faz e como a gente age com os outros, a gente tem a condição de entender que a gente está adoecido. Né? O Marcelo falou aqui dos mundos. Mundo primitivo, de prova e expiação, de regeneração, mundo feliz, mundo tal. Aqui é um mundo de provas e expiações. Então, mais expiações do que prova, expiar o passado, expiar os erros. E se a gente está errando, é porque a gente está doente. Então ele quer dizer, o primeiro momento é a gente compreender que a gente está frágil, que a gente está adoecido. E quando a gente não entende isso e a gente não trabalha isso, a gente é dominado por esses comportamentos compulsivos. Quando a gente olha para a pessoa, a gente julga, né? Essa pessoa não muda. Quebra a cara e não muda. E não sei o que e não muda. Olha só, não sei o que. A gente está vendo o espelho, porque a gente não muda. Mas esse comportamento de não mudar é o que ele está dizendo aqui. É não pensar, né, melhorar. Até porque a reencarnação serve lá, lembra a história do caldeirãozinho, das ervilhas que eu já contei um monte de vezes? Taca fogo, põe para ferver aquele monte de ervilha. E a gente está aqui para cozinhar, para ser servido no banquete espiritual. Não é para pegar nós não ficamos duro, vai quebrar o dente de quem vai comer, vai para onde? Joga no lixo. Porque a ervilha não amolece. Então ele diz assim, ó, o vício, e aí vamos entender vício aqui, né? A gente está falando de questões emocionais, questões físicas, né? Então, fofocar é um vício? É. O alcoólatra também. O sexólatra é um vício? É, também. Então, para a gente entender a gama de vícios que nós temos. Gente, não está falando... fala assim, o alcoólatra a gente lembra de alguém. A gente fala, o sexólatra a gente lembra de alguém. É para a gente lembrar da gente aqui. Fazer uma catarse da gente. Aonde que eu me encaixo aqui? Eu falo demais? Eu sou radical demais? Eu sou... o que mais? Passava a noite falando, né? Quanta coisa, cada um falaria uma coisa aqui e não repetia. Que tem. Então ele diz que o vício não é uma escolha e uma falha moral. Porque daí tem a falha moral. E a falha moral leva a gente a pensar no erro, no pecado, a gente entra na área da religião. E é isso que ele quer dizer, não é uma falha moral. Que a gente tem que ir lá fazer penitência. A gente tem que fazer penitência, a gente tem que mudar. Né? Não é uma escolha ou falha moral, mas uma resposta compreensível à dor psíquica nossa, não reconhecida e não tratada. Olha só. Quer dizer, se a gente tem esses gatilhos, essas tendências, essa compulsividade, ela não vem de uma falha moral nossa. E outro problema, né? Se a gente pensa em falha moral e a gente tem aí uma ideia cristã ortodoxa, a gente vai lembrar do inferno. Se eu tenho uma falha moral, eu vou para onde? O que me resta? Inferno. E isso é pesado, isso é denso. Não existe inferno, não existe diabo, não existe nada disso. Isso são criações dogmáticas para conter, né,
determinados vícios, mas de uma maneira errada, porque daí cria um dogma que as pessoas acreditam que vão realmente para o inferno. Espíritos vêm manifestar aqui e falam que vão para o inferno ou estão no inferno e pecaram. Eu não mereço estar aqui. Aqui é um hospital, é uma casa de acolhimento, né? De acolher os espíritos adoecidos, os encarnados adoecidos. Eu não mereço estar aqui porque eu fiz tanta coisa ruim. Como é que a pessoa compra uma ideia dessa? Eu tenho que estar no inferno, eu tenho que estar... Eu não mereço uma água, eu não mereço um abraço, eu não mereço nada, porque eu fiz muita coisa errada. Eles chegam assim. E a fase deles é a gente amanhã. Isso que a gente tem que entender. Que se a gente não consertar isso agora, amanhã, se tiver a possibilidade de ainda manifestar numa mesa mediúnica e a gente esclarecer, tá ótimo. Mas e os que se perdem por aí? Porque daí vão atrás dos vícios. Tem lá, né, o Pai Quirino lá, né? Assistam, hein? Então, e não tratada. Quer dizer, se não é tratada é porque tem tratamento. Falei com a minha terapeuta essa semana. Vou ter que falar aqui, porque praticamente é um recado que ela me deu. Ela disse assim para mim. Falei, estou falando lá na palestra, estou falando de terapia, que eu estou fazendo terapia, com psicóloga, que está sendo muito bom. Aí ela falou assim para mim, então avisa lá, explica, né, que eu faço um preço muito legal, à distância. Eu falei assim, mas eu falei para eles que eu não ia te dar o contato, porque você é minha terapeuta só. Não, claro que não. Né? Então, quem se interessar, quem entender o recado, porque eu já cansei de falar que todo mundo precisa. Não achem, gente, que não precisa, que a gente acabou de falar no slide passado. Ninguém tem nada para falar, nem um enrosco, nem um gatilho, nem um nada, duvido. Não estaria aqui, estaria em outro planeta. Mas com a vida toda resolvida? Estaria em outro planeta, feliz lá, entendeu? Não estava aqui espiando. Uma parte que você está falando aí, né? Então, quem quiser, eu assino embaixo e depois me procure que eu dou o contato. Ela vai ficar muito feliz. Então ele diz assim, esse autor, é um livro, né? Ele está trabalhando a neurociência. Você veja que já é um capítulo da ciência além do tradicional. Então, como a gente está fazendo, está conversando com as pessoas e tal, esses dias eu falei com um senhor que toma o mesmo medicamento psiquiátrico há 20 anos. Então, há 20 anos ele foi no psiquiatra, o psiquiatra receitou o remédio para ele, 20 anos atrás. Aí ele não voltou mais. E toma o mesmo medicamento de 20 anos atrás. Aí foi agora, acho que num psiquiatra novo, chegou lá, falou para mim assim, nossa, olhei para o psiquiatra e falei, nossa, esse doutor está pior do que eu. Ele é um senhor e o doutor novinho, cabelo comprido, com coisa na barba e as coisas e tal. O doutor olhou o medicamento, tem que mudar. 20 anos atrás, hoje tem medicamentos muito mais avançados, muito mais precisos, específicos, né? Antigamente dá a receitar. Não sei, posso até falar uma besteira aqui, que eu dava até para o meu cachorro, o Gardenal. Olha, Gardenal, sei lá, eu não sou médico nem nada, mas eu lembro do tal do Gardenal. E existia uma brincadeira muito feia, né? Que a gente fala, tem que tomar Gardenal. Que daí dava a impressão, Gardenal tá louco. E olha hoje o que a gente tem. Isso vem de Deus. Porque os laboratórios, as pesquisas, tudo provém da fonte divina. Então, se tem um medicamento e a gente precisa tratar, aí a pergunta é essa, por que a gente não trata? Por que a gente prefere ficar chutando o cachorro, brigando com os outros, e não vai se tratar? E o problema é que aqui na nossa casa a gente está mostrando a realidade nossa depois do desencarne. Os riscos e os perigos de chegar na espiritualidade negativado, com problemas, com dores, com traumas, com vícios. Uma hora vai ter que passar.
nós estamos resgatando aí espírito que está no bolsão de sofrimento há 500 anos. Veio da ilha espíritos de 1520, 1530. Cara, nós estamos em 2025. 500 anos lá. Não precisa falar que também já resgatamos de 1000 anos, 2000 anos. Tem que fica nessa... O ego, orgulho, apego. Então, vamos lá. Neurociência que estuda o sistema nervoso e suas funcionalidades, além de analisar o comportamento e as emoções humanas. Então já é muito mais abrangente. Cara, se ele colocasse aqui e espirituais, aí eu ia ter que conhecer esse cara, porque ainda falta isso. E espirituais. Por causa da obsessão. Porque quando a gente está nesse problema de desequilíbrio, e aí a gente vai entender, a gente abre portas, porque daí eu vou fazer o link a semana que vem com o livro nosso. Portas para os nossos credores, que daí vão ter acesso nesses nossos gatilhos e vão fomentar isso. Por isso que eu digo, também não adianta só ir lá fazer o tratamento terapêutico. Tem que fazer o tratamento espiritual. E se o terapeuta também for médium? Se ele for médium, porque todo mundo é médium, né? Se ele for um médium que estuda, equilibrado, que tem o amparo da espiritualidade, eu falei aqui semana passada, muitos de nós vamos, né, no terapeuta, ou vamos no psiquiatra, e estamos aqui ligados à casa, ou outras casas, tá bom? Cristãs, né? Não estou falando outros centros espíritas. Porque pode ser um bom terreiro, pode ser uma boa sinagoga, pode ser uma boa igreja, pode ser, desde que você esteja ligado, você tem um amparo espiritual. Quando você tem um amparo espiritual, aqui na casa tem psiquiatras e psicólogos, certo? Espirituais, que tratam aqui na enfermaria, 5 andares aqui para cima, de enfermaria. Tratam os espíritos que não se trataram aqui na Terra, que agora estão tendo a oportunidade de se tratar. Então a gente vai lá no nosso psiquiatra, o médico da casa espiritual vai lá e intui o médico encarnado no medicamento, muda o medicamento, a dose do medicamento. Então a gente tem que entender que é um conjunto, que eles estão interligados. E que não adianta a gente fazer só uma parte. Porque tem partes que está muito envolvida a obsessão. Né? E aí, dependendo do remédio, do olhar do psiquiatra, o que ele vai fazer? Gente, eu estou usando palavras assim, chavões, né? Porque é para a gente entender. Um amansa-leão. Vai pôr a pessoa para dormir, vai pôr a pessoa para relaxar. E aí tem uma coisa que a gente vai estudar aqui ainda, que chama mediunidade química. Porque daí se ele dá o amansa-leão e a pessoa vai dormir e vai relaxar, o campo mediúnico dela expande. E os credores, a gente chama obsessor de credor aqui, né? Vão ter mais acesso ainda. Porque falta a parte espiritual. A proteção, o cuidado, o amparo. Então, por isso que é preciso as duas coisas juntas, para que tenha essa fala. Às vezes, se a gente está na casa e frequenta e tem... Né, claro, gente, tem condutas, né? Tem merecimento. A gente está aqui no nosso planeta numa etapa de merecimento. A gente tem que merecer. Então não é aquele olhar assim, hoje eu fico 1 ano sem ir numa igreja, no terreiro, no centro espírita, e aí eu acordo, hoje estou muito carregado, eu vou lá me descarregar. Gente, isso não existe, isso é panaceia. Aí acha que toma um passe, leva uma garrafinha de água, não volta nunca mais e pronto. Isso não tem sentido, não tem lógica isso. É como a gente se alimenta. Alimenta o corpo, alimenta o espírito.
Se a gente não alimenta o corpo, o que acontece com a gente? Enfraquece, definha. O espírito é a mesma coisa. Vocês estão aqui agora alimentando o espírito. O espírito enfraquece e definha. E abre portas espirituais. Isso que a gente tem que entender, né? O livro, vou comprar. Quem sabe é o próximo livro aqui. E vou falar para ele, cara, você tem que estudar a espiritualidade também. Daí vai ficar bom o negócio. Gabor Maté, uma coisa assim, né? Em seu livro O Reino dos Fantasmas Famintos, olha só o nome do livro, O Reino dos Fantasmas Famintos, parece, né, que tem alguma coisa de espiritualidade e tal. Talvez lá na frente tenha alguma coisa. Afirma que comportamentos viciosos e ou compulsivos, e a gente está entendendo aqui, né? Emocional ou físico, não importa. Fofocar é vício, que é o mais simples de tudo. Aí tem outras coisas mais cabeludas, que daí cada um sabe, né? Afirma que comportamentos viciosos ou compulsivos são tentativas de aplacar uma dor emocional antiga, profunda e muitas vezes inconscientes. Então, quando eu falo assim, eu sou assim mesmo, nasci assim, vou morrer assim, é inconsciente. Porque eu não vejo que eu estou errado. Eu sou assim. Eu não analiso que está errado o que eu faço. Então é inconsciente. Porque quando é consciente, quando a gente faz uma coisa consciente, a gente, opa, tem o remorso, né? Deus colocou lá na nossa criação, lá, né? As leis, né? Morais, éticas. Mas quando a gente faz e pensa, fiz porque é assim mesmo, porque a pessoa justifica, porque a pessoa quis fazer isso comigo, então eu reagi e tal, é inconsciente. Não pode entrar na mesma energia da outra pessoa para dar uma desculpa, né? Pensa bem. Você vai pegar o lixo do outro? Alguém está te oferecendo um saco de lixo podre. E o que a gente faz? Peca. E quem está em volta, que daí é o que falta aqui, quem está em volta, interessado nos nossos credores, que não nos perdoaram. Deus te abençoe. Então, né, tem gente que nem entende, né? Que nem entende o que. Nem entendi o que o cara falou, né? Ignora. Acende uma vela para ele e vai para frente. Mas não, a gente adora, né? Mexeu comigo. É o que a gente fala, eu sou muito bonzinho. Desde que não pise no meu pé, no meu calo. É normal isso. E por isso que a gente está aqui internado no hospício. Vamos já falar de hospício agora, né? Então, isso, ele diz assim, que não é lá pecado, que não é nada. É uma tentativa, essas são fugas, porque daí a pessoa fala algo e a gente se sente agredido com o que a pessoa fala. Agredido, ou se sente ofendido, rebaixado, humilhado. Mas isso está na gente. Não é no que o outro falou. Às vezes ela nem falou. Nem falou, mas como o gatilho ele está ali pronto, a gente veste a carapuça. E o gatilho vem. Que é o que ele está falando. Vem da onde? Se não vem dessa vida, como o Kardec fala, e com muita propriedade, se a causa das tuas aflições não está nessa vida, está nas vidas pregressas. Que não falei que a gente eles não estão desencarnados fazendo tratamento? Tomando remédio psiquiátrico aqui? A gente teve que fazer um grupo aqui de ectoplasma, de doação de ectoplasma, para que os médicos, os químicos da casa produzissem medicamentos para tratar os espíritos. O espírito toma remédio? Toma. Psiquiátrico? Sim. Lembram do grupo de ectoplasma, quem participou? Porque daí esse ectoplasma é manipulado e cria-se remédio, medicamento, atadura, soro.
vacinas para tratar os espíritos. O que muda no desencarne? Só a carne. E a carne é um boneco. Quem mobiliza isso é o espírito. Então quem está adoecido é o espírito. Então não adianta achar, vou desencarnar e vai mudar tudo. Não vai mudar nada. Se não se tratar, vai piorar. Então é uma dor emocional antiga. Olha como que é complicado isso. Profunda, porque ninguém sabe. Ela é tão profunda que nem a gente sabe. Que eu estou falando, eu estou fazendo terapia com 60 anos de idade, porque até 60 eu não sabia que eu precisava. E eu era assim. Sou desse jeito mesmo. Mas aí a hora que o espelho bate, né? E estudando e lendo, é melhor resolver aqui, né? Porque estando aqui resolvendo, meus credores já me arrancam o couro. Imagina se desencarnar sem tratar. Aí é um prato cheio. Inconsciente, a maioria das vezes, eu acho que nem é muitas vezes não. Se a gente está todo adoecido, a gente tem isso inconsciente. Então ele nos convida, olha só, a reformular a pergunta que normalmente fazemos. Não se trata de perguntar por que o vício, mas sim, por que a dor? Porque o vício é o gatilho da dor. Então o foco, o cerne, o centro é a dor. A dor que nos leva a ter essas fugas. Então peraí, por que eu reajo assim? Não é por que eu bebo, por que eu fumo, por que eu faço isso, por que eu falo aquilo, por que eu sou tão foqueiro, não é? Não. Por que eu faço isso? O que causa em mim fazer isso? E aí a gente vai, conhece-te a ti mesmo, né? Sócrates, né? Acho que falou. Um filósofo lá da Grécia. Por que a dor? Por que a pessoa falou algo, nem quis dizer aquilo e dói em mim? Não é assim, por que eu sou grosso, por que eu respondo? Não, por que dói em mim? O que ele falou que doeu tanto em mim? Que me magoou tanto, que me injuriou tanto, que me humilhou tanto. Aí a gente começa a se conhecer. Estão entendendo? Captando aí? Depois eu boto o negócio do livro lá pra gente... Deve ser bom o livro, hein? Aí a figurinha, né? O segredo, claro, sempre é colocar-se no lugar do outro. Sempre. Vai responder? Vai falar? Eu gostaria de ouvir? Então ele diz, essa dor, segundo ele, nasce quase sempre de rupturas afetivas precoces. Vamos entendendo isso. Traumas infantis, negligência emocional, perdas, abusos, ou da ausência de um ambiente suficientemente seguro para o psiquismo em formação. Porque normalmente acontece numa fase em que a gente é menor. Que está se formando o nosso psiquismo. Normalmente acontece. Eu fazendo terapia agora com 60 anos, lembrei de umas coisas que a minha mãe, Dona Teresa, senhora, me desculpe, mas vou ter que dar o exemplo. Minha mãe está internada aqui na enfermaria. Foi resgatada do cemitério lá uns 6 meses atrás. Está internada aqui. Coisas que eu não sabia, nem lembrava. Inconsciente. Que ela fez, né? Sabe que fez. E eu já disse para ela não ter remorso. Porque ela deu o que dava para dar. Nem imagino o que a mãe dela fez para ela. Porque o couro comia, né?
Aí com a gente comia um pouco menos. Agora a gente nem mais pega o chinelo, né? Veja como está mudando, como está evoluindo. Se pega é porque realmente a coisa está... Precisa, né? Também de certo precisa, sei lá. Então, ó, é de todos esses problemas. Então, ruptura afetiva precoce, tem lá, talvez com amor adoecido, lá que a gente falou. Traumas infantis, eu estou falando aqui, né? Minha mãe cuspiu na minha cara. Eu tinha 8 anos e até hoje não entendi por que ela cuspiu na minha cara. Ela vai ter que me contar ainda, vai vir aqui na mesa me contar por quê. Porque eu torci o nariz, porque eu tinha um desvio de septo. E ela não gostava que eu torcia o nariz, então tivesse me levado no otorrino, né? Não levou. Aí fez isso. E eu fiquei até hoje sem entender. Agora eu estou começando a entender com a minha terapeuta. Por que essa carência, essa necessidade? Pô, levei uma cuspida na cara e não sabia por quê. E aí alguém fala alguma coisa para mim, Sérgio, eu levo a cuspida na cara, sem entender por quê. Nunca entendo por quê. Fragiliza. E quem apanhou sem entender por quê? E quem foi expulso de casa sem entender por quê? E por quê? Por quê? Por quê? Então, negligência emocional, perda, abuso. Ao invés de culpar minha mãe, né? Ele propõe compreender a minha mãe. Acabei de falar aqui. O que será que ela aprendeu com a minha avó? Como que a minha avó reagia? Eu tenho certeza que eu não apanhava as surras que a minha mãe apanhou da minha avó. E do meu avô, sei lá. Mas foi um momento que eu tenho que compreender isso. Como é que eu vou entender ela? Vou perdoá-la se eu não entender isso. Aí eu vou carregar isso até quando? Na outra vida? E alguém vai ficar cuspindo na minha cara ainda? Quando fala alguma coisa para mim que eu não gosto e eu vou adoecer por isso? Vai fazer mal para mim? E eu vou fazer para os outros também? Tem que quebrar o ciclo, né? Então, compreender, acolher, fui buscar lá no cemitério, pô. Tua mãe tá lá. Precisa do seu perdão. Porque daí eu fiquei sabendo da história, né? Eles me contaram. Fui lá buscar, trouxe, acolhi. E estou cuidando. Estava esperando. Eu que pedi perdão, sabia? Por 60 anos, 50 anos, né? Porque eu tinha acho que 8 ou 9. Imaginar... Né, que ela não entender por que ela fez, pela fragilidade dela. Mas quantas coisas boas a Dona Teresa fez, cara. Estou aqui sentado falando para vocês por causa da Dona Teresa. Por causa dela você está aqui, né? Todos os conceitos morais que eu tenho, cristãos, religiosos, vieram dela. Não vieram do meu pai, que está aqui também. Vieram dela. Então se eu estou aqui também... E vocês estão entendendo isso? Também é graças a ela. Quanto vale? Mas a gente vê só a banda podre da coisa, né? Que é a banda que dói e que a gente tem que se sentir... O que a gente tem que se sentir? Vitimado. Viu que vocês sabem tudo? Vitimado, a gente é vítima, vitimismo. Se magoa, se melindra. Não toca a vida. Cada um dá o que tem, né? Nossa, 20 para as 9 já. Vamos correr. Cada um dá o que tem. O que pode. E dá o melhor. E dá o melhor. E dá o melhor porque ama. E a pessoa acha que está fazendo o melhor. Claro. Acredita naquilo. Sim, com certeza. E essa situação aí do desvio de septo tem causas em vidas anteriores. E uma hora eu conto para vocês. Porque foi isso que foi me esclarecido. Mas aí é uma história que daí vai estourar o nosso tempo. Então se inscrevam lá para poder, os que são visitantes, para poder ver essa história aí daqui umas 2, 3 palestras que eu vou falar daí. Então ele propõe uma abordagem clínica em que o paciente, guiado por um profissional, que é o que a gente está falando, ou por sua própria consciência desperta,
que a minha terapeuta fala? Você não vai se dar alta, não. Ela diz que é comum. Faz 3, 4 sessões, pronto, some, estou curado. Eu vou te dar alta quando eu achar que você está bem. Porque é muita coisa para tratar, não é só o cuspido da minha mãe. A minha mãe é humilde, ela não está preocupada com isso que eu estou falando. Tá? Ela me permitiu falar isso aqui para vocês. Aí tem outros gatilhos, tem outras questões, talvez não tão agressivas para mim, que me fragilizou tanto, quanto essa, mas tem questões que toda hora acontece, que a gente faz, que é o de fazer para os outros, porque se sente agredido por alguma razão. Mas a sua mãe deve estar muito orgulhosa do trabalho que você faz aqui. Ela já disse. Ela só falou uma coisa aqui manifestada. Meu filho, eu não sabia que a tua missão Era tão grande. está aí do seu lado aí, falando. Ela falou exatamente isso. Eu não sabia que a tua missão era tão grande. Me perdoe. Eu falei, não, a senhora, conversei com ela. A senhora me perdoe por não ter lhe compreendido. E lhe culpar, né? Por eu ser assim. Eu não tenho culpa nenhuma. Né? Então, o profissional, né? Então assim, nós não estamos aqui, eu acho que isso aqui não é para planeta de prova e expiação, não. Sua própria consciência desperta. A gente não tem isso, gente. A gente não tem. Mas, certo, ele achou alguém aí, né? Alguma Madre Teresa por aí. Investiga com gentileza suas emoções e suas reações. Então o que eu falo lá, né? Tô falando para quem nunca fez, né? Aconteceu tal coisa assim, e eu reagi assim, não foi legal. Aí vai investigar, mas por que você reagiu assim? Que emoção que você sentiu quando foi falado isso e você teve essa atitude? Daí a gente vai na dor. Mas eu não posso reagir assim. Mas a gente reage porque é inconsciente. Então vai lá na causa da dor. E vai entender por quê. Porque eu sou tão puritano. Sabe que... também é. Eu estou lembrando agora, hein? Porque ela me criou para ser um padre. Então, castidade, conceitos, quando eu era pequeno, menino, de castidade, de imoralidade, são conceitos de religião castradores. Mas ela queria que ela nunca me perguntou se eu queria ser padre. Ela queria que eu fosse padre. Por quê? Vou falar. Porque todos os outros filhos deram errado. E aí eu tinha que dar certo. Mas eu queria dar errado também. Também queria dar errado. Errado nesse sentido livre. Você era mais novo? Aí ela colocou todas as Tudo. expectativas dela. Tudo. Jogou. Fez por mal? Não, porque ela achava que de repente isso seria o melhor, né? Dentro do olhar dela de católica, apostólica, romana, radical, era isso. Meu Deus, ela ia me enfiar num calabouço. Né? Então, aí você veja que são coisas que daí hoje ainda vem. Às vezes um julgamento, eu tenho muito dessa questão aí, a questão da sexolatria, né? É uma coisa que é meio avessa para mim, é complicado isso. Quando eu vejo assim, entre aspas, tá? Vocês vão entender. Sem vergonhice, gente que se aproveita dos outros, prostituição. Eu já falei aqui numa das palestras, né? Tem a prostituição porque tem o cliente. Se não tivesse o cliente, não tinha. Então eu tenho verdadeira giriza desse tipo de coisa. E está nesse conceito. Mas isso não está errado também, entender dessa forma. E não estou aqui fazendo juízo de valor de ninguém, gente, por favor. Estou falando que eu fui criado dessa forma. E essa forma me dá um gatilho, né, que eu, tipo, homem sem vergonha, mulher sem vergonha. Né? Entendam sem vergonha o que eu quero dizer. Por favor, o que eu estou querendo dizer. Me causa uma coisa que não é boa. Mas veja bem, isso me permite fazer o resgate
fora daqui do sagrado feminino. Das mulheres que foram corrompidas na área da prostituição, da violência. Por quê? Olha que coisa doida. Eu nunca fui um cliente. Se eu fosse o cliente, como é que eu ia resgatar? Tanto que elas chegam aqui conversar com a gente, cheia de... Vai conversar com um homem. E o que homem é? Qual é o homem que elas conheceram lá? No prostíbulo, na vida. Então já vem assim, com 7 pau em cima de mim. Aí a energia, a vibração, a amorosidade da conversa quebra isso. Olha que também Dona Teresa não errou tanto, né? Então, o objetivo não é eliminar o vício rapidamente, mas compreender o que ele protege. Se esse vício é um gatilho, ele está escondendo algo, ele está protegendo algo em mim. O que esse vício alivia? Ah, eu vou beber. Hoje eu vou beber para esquecer. Esquecer o quê? O que está em xeque é o que eu quero esquecer. O que causa em mim? O que ele alivia? Qual dor ele está silenciando? Quando eu faço essas coisas. Em muitos pacientes, o vício é acompanhado de culpa, pecado, vergonha. Recebi umas moças aqui, moço de Deus, o que é isso aqui? Isso aqui não é para mim. Eu não mereço estar aqui, porque daí as freiras chegaram em volta para trazer uma energia. Eu não mereço estar aqui. Eu sou suja. Eu trouxe aqui, né, essa manifestação na palestra. Eu sou suja. Cara, que dor. Autoaversão. Então ele mostra que essas... Desculpe, tá? Mas é um troço que mexe mesmo comigo. Essas emoções agravam o ciclo da compulsão. Ao cultivar a autocompaixão por si mesmo, o indivíduo aprende a, tratar a si mesmo, não como um inimigo, mas como alguém ferido e digno de cuidado. Não, minha irmã. O que te levou a estar naquele lugar? Né? Comprar comida para o teu filho, para a tua família? Você bateu em quantas portas antes de ir para o prostíbulo e ninguém te deu um emprego, ninguém te deu uma dignidade? E a única coisa que sobrou foi isso. Outro olhar. Opa! Você foi uma vítima de um sistema. Opa! Então eu não sou culpado. Então eu não sou suja, não foi culpa minha. Trabalhar. Cuidar. Orientar. Tirar isso. E a gente deve fazer isso um com o outro, né? Lá as ervilhinhas lá dentro do caldeirão fervendo lá. Uma ervilhinha conversar com a outra. Deve ajudar muito. Na raiz do vício há frequentemente uma criança que não foi ouvida, uma criança que não foi protegida e que não foi amada. O trabalho terapêutico, que é comum da psicanálise, permite à pessoa se reconectar com suas partes infantis. É o que eu fiz. Aliás, estou fazendo. Integrando experiências dissociadas, né, que eu nem lembrava. Era inconsciente. E reconstruindo sua identidade emocional. Quando você reconstrói a identidade emocional, você vai se curando daquilo. Cara, é menos uma pedra no meu embornal. Aí amanhã é menos outra pedra no embornal. E vai ficando leve. E você para a agir, começa a agir diferente daí também. Não vai ser mais cuspida na cara. Que eu não vou mais ver desse jeito. O isolamento é um dos principais fatores que alimentam o vício. Então Maitê destaca que a conexão humana autêntica, aqui é o caldeirãozinho com as ervilhas, tudo junto, conversando um com o outro, é o verdadeiro antídoto. Conversar, dialogar, se abrir, explicar. Se eu não consigo explicar aí para o meu parceiro, para o meu pai, para minha mãe, vai explicar para o terapeuta que está ali para ouvir mesmo, e para aconselhar e para orientar. Construir redes de apoio, vínculos familiares, aí é o olhar dele, né? Restaurados.
e comunidades empáticas pode ser tão importante quanto medicamentos e internações, que é a parte humana, a parte emocional. Então eu trouxe, são duas manifestações do mesmo espírito. Ela foi resgatada do Hospital Colônia de Barbacena em julho do ano passado. Chegou aqui, Rosa, permite falar, né? Pena e bico. Emocionalmente internada no Hospital Psiquiátrico Colônia. Quem acompanhou isso aqui sabe como é que era lá. A gente trouxe fotos, imagens da situação, eletrochoque. Era o mínimo. Chegou aqui, foi recolhida. A gente fez um resgate, ela veio. Chegou, contou a história dela. E agora, em abril desse ano, ela voltou, que ela ficou aqui com a gente, contando a experiência dela aqui na casa. Tá bom? Vamos ouvir. Eu posso falar? Pode. Eles falaram que eu podia falar. Pode falar. Vamos conversar um pouquinho. Faz muito tempo que eu acordei. Mas disseram que eu já estava há muito tempo aqui. Uhum. Eu estava dormindo. Certo. Mas aí eu acordei. É diferente aqui de onde eu estava. Uhum. O que é diferente? Tudo. Tudo diferente? Aqui é tão bonito. Isso é bom, né? Olha só que Tem cheiro bênção. bom. Que bênção. Tem cheiro de comida. Olha só. Tem cheiro de flores. Eu fico sentada lá, perto das rosas. No jardim? É. Olha só. Que bênção, né? Desde que eu acordei, Uhum. que eles falaram que eu já não estava tão fraca. Certo. Eles foram me dando remédio, mas eu estava dormindo, eu não via os remédios. Uhum. Remédio pra fortalecer, né? Acho que é, Forte, ficar bem. porque eu não lembro como eu saí de lá. Certo. Nem quero também. Não. Eu fico lá. Eles me chamam de Rosa, Rosa, porque eu fico lá. junto com as rosas, É, né? eu Com não as lembrava meu nome. roseiras. Aham. Mas rosa é um nome lindo. Elas são lindas, cheirosas. Eu fico Você cheirando, também, Rosa, é muito bonita, agradecida. viu? E a gente fica tão feliz de ver que você tá bem. Aqui é muito bom, eles cuidam bem da gente, sabe? Uhum. Eu posso tomar banho, Olha que maravilha, né? eu posso comer, Uhum. é limpinho, eu uso roupa Olha só que bênção, né? e eu tenho uma cama, Tem a sua cama. tem um travesseiro tão macio. Olha só, cheiroso. É tudo branquinho. Uhum. E do lado da minha cama, ele sempre coloca uma rosa pra mim. Olha só que bonito, do nosso jardim, né? Porque quando eu acordei, eu falei que eu estava sentindo o cheiro de rosa. De rosa. Daí as moças trouxeram. Uhum. E agora eu, quando posso, vou lá, fico sentada no jardim. Mesmo. Ali no jardim, né? Toma um sol, né? É muito bom. É gostoso, né? Diz que um dia eu vou entender o que aconteceu. Sim, Que eu preciso melhorar, né? claro. E tá melhorando, né, Rosa? A cada o que dia. importa é que aqui eu tô bem. Isso mesmo. Cuidam de mim. Uhum. E tem muita gente aqui como eu também. É verdade. Tem Que bastante. estão sendo todos cuidados, né? E cada um no seu tempo vai melhorar. Não é verdade? Sim. E a gente fica muito feliz de saber
como vocês estão melhorando. É bom Como vocês estão acordar. passando cada dia melhor. E a gente sabe, hoje é melhor do que ontem. E amanhã vai ser muito melhor. Viu? E aqui, Como as rosas. Elas estão desabrochando ali no nosso jardim agora, né? sim, Hoje eu tive ali olhando, tá cheio de botãozinho. E elas vão desabrochar. E sim. vocês também vão desabrochar. E vocês vão emitir aquele perfume. E é isso que a gente está aqui esperando. O perfume que vocês, cada um de vocês vai emitir. Que é só de vocês. Viu? Não sei se eu mereço tanto, Claro que merece. mas aqui é bom. Todos merecem, Rosa. Aqui remédio faz bem. Faz bem. Isso mesmo. Lá remédio deixava a gente mal. Remédio certo. Né? Do jeito certo. E o maior remédio que essa casa tem, Rosa, é o amor. É o carinho, é o respeito. Esse é o maior remédio. Esse é o remédio que cura mesmo. A gente escuta umas palavras bonitas igual o moço tá falando. Ah, que bom, né? Faz bem pro coração, Estimula, pra cabeça. acalma, né? Coloca a gente pra frente com esperança, né? Futuro, é tudo isso. E tudo vai dar certo, já tá dando certo. Já deu bastante certo. E a gente fica muito Só feliz. agradecer, viu, moço? Tá certo, querida. É Agradeço. Marco. Obrigado, seu Marco. Isso, viu, Rosa? Nossa, Muita alegria de tô ver sempre lá, sempre lá. nas rosas. Eu também tô sempre Se por ali. passa, é. Vou lembrar, Da gente conversa. vou lembrar. Tá bom? Fica bem. Agradecido. Muito bom falar com você. Tá bom. Cada dia melhor. Viu? Obrigada. Agora ela veio trazer o perfume dela. Boa noite. Seja bem-vinda. Vocês falaram que eu podia falar. Isso Pra mesmo. agradecer. Vamos conversar um pouquinho. Fique à vontade. Pode falar, pode agradecer. Já faz um tempo que eu tô aqui na casa. Que bom. Me resgataram. Como resgatam todos esses? Tem muito aqui, né? Sim, tem muitos. Aqui é um hospital bom. Não é igual aquele que eu vim. Certo. Mas aquele eu já esqueci. Não quero mais lembrar. Isso mesmo. Ficou no passado. Ficou para trás, né? Aqui eu já tô podendo ajudar também. Oh, que bênção. O que você tem feito aqui? No começo eu ficava só no jardim. Porque eu gosto das rosas. Certo. Eu ficava cuidando das rosas. Você é a Rosa? Me lembro de você. Eu me lembro quando você chegou. Lembra que nós conversamos? Você falou que eu gostava de jardim, de rosas. Aí eu disse que tinha ali o jardim com as rosas. Que bom, Rosa. Que bênção. Que alegria para todos nós, né? Sim. Poder te ouvir novamente e saber que você está assim tão bem. Daí eu também ajudo um pouco na cozinha. Certo. Ajudo. Muito alimento, né? Muita comida para todos, né? Tem bastante. Tá bem cheia a casa. Mesmo que uns às vezes vão, eles explicaram Sim. que a gente estuda aqui também. Que bom, né? Tem várias salas Várias turmas de estudo. que cada um sabe um pouco, outro sabe mais, né? Sim, sempre. A gente vai aprendendo. Mas que bom, que Eu bênção. agradeço muito a todos aqui que cuidam da gente. A Nossa Senhora, Nossa Mãe Nossa Santíssima. mãe, salve nossa mãe. Eu sempre vou lá rezar pra ela agradecer ali. Aqui. Aham.
porque foram os anjos que enviaram. Sim, Rosa. Com certeza, né? Os Pra anjos tirar a luz. gente de lá. Isso mesmo. Mas não vamos mais lembrar, né? Não, eu só tô emocionada. Isso. Porque Não é quantos, né, mais Rosa? de tristeza. Quantos foram trazidos, né? E hoje estão bem, estão aqui. Outros já foram encaminhados para os seus destinos, né? Para suas Sim, famílias. sim, sim. É muito bom. É muito bom ficar aqui. Eles disseram que eu vou poder ficar. Sim, Mais um Rosa, tanto. pode ficar, com certeza. Agradeço. E para nós é uma grande alegria. Muito obrigada. E você ter vindo falar isso, porque isso renova também as nossas energias, renova as nossas esperanças, renova a nossa fé de acreditar nesse lugar maravilhoso, porque tudo que você disse, ele também é para nós, também é o nosso porto seguro, sabe? Da mesma forma, e a gente fica muito feliz. É tudo muito lindo, maravilhoso. É que eu tenho às vezes vergonha de falar. Não precisa, né? Porque você está aqui Mas entre eu sou irmãos e muito amigos. Muito grata, muito grata, muito grata por tudo. Que bom, A Nossa Senhora, nossa mãe. nossa mãe. Gratidão a todos vocês, a toda essa casa. Desse trabalho lindo. Eu quero ajudar muito. Vai ajudar muito. Temos muito trabalho, né, Rosa? E a gente Eu está vou sempre muito cuidar feliz. das rosas. Isso mesmo. E a gente está muito feliz de ter te ouvido e saber que você está aqui tão próxima da gente, né? Trabalhando, feliz, alegre, emocionada. Isso também nos renova, pode ter certeza disso. Viu, minha irmã? Hoje você mora no nosso coração. Muito obrigada. Muito obrigada. Fica bem. Fica bem. Pode deixar. Gratidão. Gratidão. Terapia do amor, né? Acolher, entender, compreender, cuidar, amar, se curar, né? Vamos ficar com isso? Obrigado, gratidão. Acompanhe lá pelo estúdio, tá bom?